Acabou de sair um novo decreto federal, o Decreto Federal 9.830, que regulamenta a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Uma das normas principais da LINDB diz respeito à responsabilidade dos agentes públicos. O artigo 28, essa norma, esse artigo, diz que os agentes públicos só podem ser responsabilizados em caso de dolo e de erro grosseiro. O novo decreto, ele regulamenta esse dispositivo, ele avança num caminho de mais segurança jurídica, proteção aos agentes administrativos, de deixar os agentes administrativos mais tranquilos para tomar as melhores decisões em prol da administração pública. Eu gostaria de rapidamente destacar aqui 5 pontos desse novo decreto. Primeiro ponto, o decreto ele associa o erro grosseiro à culpa grave. A lei prescreve: o agente público só pode ser responsabilizado em caso de dolo e erro grosseiro. O decreto esclarece que erro grosseiro é aquele que corresponde à culpa grave. Significa na prática que os agentes administrativos só podem ser responsabilizados em casos de negligência, imprudência ou imperícia extremadas, excepcionais. Culpa grave. Segundo ponto, o decreto prescreve que para avaliar a culpabilidade e, portanto, a possibilidade de responsabilizar um agente público, é necessário tomar na devida conta a complexidade da matéria apreciada pelo agente público e a complexidade das atribuições do cargo desse agente público. Terceiro ponto, também importante, tem uma repercussão prática enorme. O decreto prescreve que os agentes públicos com poder, com competência para tomar decisões, quando decidem com base em opiniões técnicas, pareceres jurídicos, laudos técnicos, eles não devem ser automaticamente responsabilizados se seguem essas opiniões técnicas. Eles só devem ser responsabilizados se há algum elemento que indique que esse agente público, com a competência para decidir, se ele tinha como antever, se ele tinha como vislumbrar que aquele que produziu a opinião técnica o fez com dolo ou erro grosseiro. Caso contrário, o agente com competência para tomar a decisão não deve ser responsabilizado. Quarto ponto, esse muito importante, talvez o mais importante do decreto. No ano passado, analisando a LINDB, o TCU prolatou o Acórdão 2391 de 2018 do plenário. Nesse acórdão, o TCU entendeu que o dolo e o erro grosseiro são pressupostos e condição para responsabilizar os agentes públicos no tocante à aplicação de sanções, como multa, como suspensão de direitos, etc. Mas que o dolo e o erro grosseiro não eram condições para condenar os agentes públicos à obrigação de ressarcimento ao erário. Que para ressarcir o erário bastaria qualquer grau de culpabilidade. Não precisaria ficar configurado o dolo e o erro grosseiro. Eu não concordo com essa decisão do TCU, sempre critiquei essa posição do TCU. O decreto também vai contra a posição do TCU. O decreto prescreve, com todas as letras, que os agentes públicos só podem ser condenados a indenizar pretenso dano ao erário em ação de regresso em casos de dolo e erro grosseiro, diametralmente oposto à posição ao entendimento do Tribunal de Contas da União. No meu modo de ver, na minha compreensão, esse dispositivo está bem adequado, é um dispositivo extremamente positivo do novo decreto. Em último lugar, quinto ponto, acho também bem interessante e relevante, o decreto prevê a possibilidade do agente público, quando acusado em algum tipo de processo, nos tribunais de contas, na esfera judicial, em que nível for, que ele procure a AGU e, acaso a AGU entenda que seja o caso, que a verossimilhança na contextualização, na defesa do agente público, que a AGU assuma a defesa desse agente público. Enfim, há uma série de medidas que, como eu falei antes, contribuem para assegurar proteção, segurança, mais tranquilidade para os agentes públicos tomarem as decisões, quebrando essa lógica de administração pública do medo. O decreto é positivo.